Oi! E aí, pessoal? Tranquilo? Continuando aqui o nosso mesmo circuito inicial de diodos, nós vamos agora retirar essa parte que a gente viu que o LED não acende, né? Porque o diodo está reversamente polarizado. E vamos agora colocar multímetros para a gente entender a tensão em cada componente do circuito, certo? Então, basta posicionar o multímetro. Observe aqui que você pode fazer a medição de corrente. Nunca fale em amperagem, certo, pessoal? Tá errado. Podemos medir corrente, tensão e resistência, bem bacana. Então, vamos deixar na opção de tensão. E nós vamos conectar, primeiramente, esse aqui no resistor. Então, observem sempre a ponteira positiva no positivo, né? Vamos aqui conectar o positivo aqui nesse terminal do resistor. Vou deixar verde mesmo para a gente não se confundir. Vou colocar aqui outro multímetro e vou colocar no diodo. Vejam que o terminal preto, né, que é o negativo do multímetro, a ponteira preta, nós vamos colocar no cátodo, certo? Se a gente inverter as ponteiras, nós vamos ter uma inversão também na polaridade da corrente, do valor que a gente vai medir, né? Então, a gente vai ter um valor errôneo se a gente fizer isso. Então, tem que sempre observar o sentido do fluxo de corrente, certo? O mais, a ponteira vermelha, sempre no positivo da fonte. E o último aqui, nós vamos colocar no LED. O positivo no anodo, vou colocar assim, positivo no anodo, vou mudar aqui a cor desse LED, para não ficar tão confuso, e vou colocar assim. E o negativo aqui no cátodo, beleza? Pronto, e aí vou dar aqui o play, para a gente ver a tensão ao longo do circuito, certo, pessoal? Bom, observando aqui no LED, para que ele possa funcionar, e aí nós vamos ver na aula com a fonte, na sequência, ele precisa de no mínimo 1,8 volts no caso desse LED vermelho, beleza? E aí nós temos uma tensão de 1,92 volts no LED e o LED está aceso. Ok. No diodo, vejam a queda de tensão no diodo. Lembra aquela tensão mínima lá de 0,7, que é utilizada nos exercícios teóricos? Vejam que na prática, bem, aqui é uma prática virtual, né? Mas no laboratório, a gente pode observar também com o multímetro essa diferença dessa queda de tensão. Então, aqui nós temos 0,57 volts, né? 574 milivolts ou 0,57, quase 0,6, né? Então, o componente, ele vai ter essa diferença, inclusive, de diodo para diodo, você tem uma mudança nessa queda de tensão. Então, vejam que a queda aqui nele está 0,57. E no resistor, a gente tem uma queda aqui de 0,46 volts. Pessoal, vocês já notaram, né, que se eu tenho uma fonte de 3 volts, essa tensão ela fica distribuída em todos os componentes do circuito, né? Tirando as perdas, né, que vão dar ali uma diferença no circuito real, né, temperatura, resistência interna dos materiais, nós vamos ter perdas, certo? Que vão ser dissipadas aí, por exemplo, no resistor por efeito Joule e por aí vai, né? Aquecendo o componente, nós temos também perdas. Então, se a gente somar aqui o valor de tensão em cada componente do circuito, a gente tem justamente o valor total da fonte, que é de 3 volts, que é uma bateria simples de 3 volts, certo? Então, vejam aqui na soma, 2,957, né? 3 volts. Então, sempre nós vamos ter essa distribuição no circuito.
Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.